Santo Ângelo, né, a gente teve uma variação de hospitalizações confirmadas para a Covid-19 registradas nos últimos 7 dias, eram 4 na semana anterior e foram para 15. A macro-região missioneira, em número de internados por síndromes respiratórias agudas graves, passou de 12 para 17, bandeira vermelha. O número de internados em leitos clínicos Covid no último dia eram 7 e passou para 14, bandeira preta, portanto. O número de internados em leitos de UTI Covid no último dia, então leitos de UTI na macro-região, eram 8 e foi para 10, são 25%, bandeira vermelha. O número de ativos na última semana sobre o número de recuperados eram 18 ativos para 21 recuperados. Esta proporção coloca este indicador na bandeira preta, né, pela proporção de casos ativos que tem em relação a recuperados lá em Santo Ângelo. O número de hospitalizações confirmadas para Covid registradas nos últimos 7 dias, mais uma vez, essa mesma variação, só que aqui colocada para a proporção da população, era 1,4 hospitalização para cada 100 mil habitantes e passou para 5,2, por isso que aqui veio para a bandeira preta também. O número de óbitos nos últimos 7 dias é o indicador utilizado para fazer aquela projeção da incidência de óbitos para os próximos dias, que chega a uma projeção de 3,1 óbitos para os próximos 14 dias, e que coloca na proporção da população, como essa é uma região que tem cerca de 280 mil habitantes, 3,1 óbitos para 280 mil habitantes, é mais de um óbito para cada grupo de 100 mil, por isso leva esse indicador para a bandeira preta. Em leitos de UTI livres, eles estão em amarelo. Em leitos de UTI livres, o estado está em laranja, é o mesmo dado para o estado. A macro-região, em número total de leitos de UTI livre, passou de 45 para 47, bandeira amarela também. Quais são os fatos novos sobre Santo Ângelo? Santo Ângelo aponta que, destes 15 casos de hospitalizações, 5 que foram lançados na semana passada correspondiam à semana anterior. Mesmo assim, se nós lançarmos esses dados da semana passada para a semana anterior, nós também teríamos que lançar os que foram confirmados nessa semana, mas que são da semana passada. Na segunda-feira, nós recebemos confirmações de pacientes que estavam aguardando confirmação e que foram testados na semana passada. Então, teria que jogar para a semana anterior também. Isso poderia haver uma compensação. Mas, Santo Ângelo, né, a região, a macro-região missioneira, nós estamos observando aqui uma estabilidade de internações. Só para dar um exemplo aqui a vocês, no próximo gráfico fica ainda mais claro, lá na segunda quinzena de maio, né, nós tínhamos aqui, por exemplo, dia 25 de maio, 8 confirmados para 7 suspeitos, isso não saiu, houve um pequeno aumento, depois uma redução, e ontem nós tínhamos 8 confirmados para 9 suspeitos. A disponibilidade de leitos em relação aos leitos ocupados de UTI Covid aponta também essa estabilização, né? Sempre em torno de 6, 7 leitos livres para cada leito de UTI Covid. Então, essas duas informações, elas nos apontam que, na verdade, há uma estabilização até aqui, se verifica, não se tem uma clara tendência de aumento de casos na região missioneira e isso também lá em Santo Ângelo, embora alguns indicadores, no limite, acabaram sendo levados para a bandeira preta, em alguns casos, ou para a bandeira vermelha. Portanto, né, considerando este limite dessa região limítrofe da migração para a bandeira vermelha da região de Santo Ângelo, nós acolhemos o pedido de reconsideração para que a região de Santo Ângelo volte à bandeira laranja. Por esta consideração de estabilidade de internações, né, ou seja, não há clareza de agravamento de casos na região de Santo Ângelo, embora alguns dados, né, tenham sendo apresentados dessa forma ali no painel anterior.